Passo então a palavra agora ao professor Juarez Freitas. Houve uma inversão aqui, né, com o professor Marcos Nóbrega, né? Houve um acordo aqui, e eu passo então a palavra ao professor Juarez Freitas, que falará sobre controle das políticas públicas, ferramentas inovadoras. Professor Juarez, 25 minutos. Senhor presidente do Instituto Brasileiro de Direito Administrativo, eminentíssimo colega e amigo, que está saindo, aliás, brilhantemente, professor Fabrício Mota. Excelentíssimo também presidente do Instituto de Direito Administrativo de Santa Catarina, nosso professor Salomão Ribas, outra distinta e preclara figura do direito administrativo brasileiro. Nestas duas emblemáticas personalidades, homenageio a todos os que estão fazendo este magnífico sucesso, que é o 32º Congresso do IBDA. Quero homenagear merecidamente a professora Maria Silvia de Pietro, e também, é bem do meu estilo, quebrar um pouco o protocolo e homenagear os que foram recentemente e até mais remotamente homenageados do professor Sérgio de Andréa Ferreira. Homenagens são permanentes no nosso Instituto. E quero finalmente quebrar de novo o protocolo e homenagear alguns dos ex-presidentes que deram notável contribuição ao nosso Instituto. Professor Márcio Camarosano, professor Clóvis Besnos, professor Pedro Paulo de Almeida Dutra. Muito obrigado por tudo que fizeram, fazem e farão pelo nosso direito administrativo do século XXI. Senhoras e senhores, o tema que proponho é, sob certo aspecto, respeitosamente disruptivo. Eu quero convidá-los a uma reflexão breve, mas importante, sobre serviços públicos digitais, a administração pública digital e o direito administrativo correspondente. Por que esse tema? Bem, esse é o tema do século XXI. A economia do século XXI, o capitalismo do século XXI, não se dá mais com a predominância do chamado capital tangível. O Brasil ainda insiste em commodities, em fósseis, não é por aí que estão os melhores trabalhos públicos e privados no século XXI. Há, aliás, um livro muito sugestivo de Jonathan Haskell e um colega chamado Capitalism, If Without Capital, recentíssimo, mostrando exatamente isto. A economia do século XXI é a economia intangível. Já não faz mais sentido, por exemplo, na área do direito tributário, só para fazermos uma breve visita ao co-irmão, pensar em tributação, pensar em administração tributária e não pensar em economia digital. Não por acaso, recentissimamente, a União Europeia estabeleceu diretrizes para uma tributação justa da economia digital, com conceitos jurídicos extremamente polêmicos, como, por exemplo, presença digital relevante em cada país, e com uma proposta que eu não apoio, de um imposto provisório. No caso do direito administrativo, eu diria que temos já, e comentarei na sequência, várias iniciativas muito promissoras no direito comparado, de transformação administrativa para o mundo digital, ou seja, a administração pública digital.
E por que esta proposta de reflexão, embora respeitosamente disruptiva, é um convite ao engajamento de todos em torno dessa matéria? Eu tenho a honra de participar de uma comissão de juristas designada pela presidência da Câmara dos Deputados para que façamos propostas de aperfeiçoamento da gestão e do controle da gestão pública brasileira. Meu amigo querido Sérgio Guerra também integra esta comissão. Mas eu gostaria, honestamente, que todos vocês integrassem, de certo modo, esta comissão. Nós já estamos com um draft, uma minuta de um projeto de lei bem adiantado, e vamos ter audiência pública, vamos fazer esse debate com o IBDA, espero, e não só com o IBDA, com o Brasil, não cometendo o erro que alguns outros cometeram de legislar assodadamente, e vamos ter um projeto de lei para debate, uma minuta de projeto de lei para o debate, sobre serviços públicos digitais. E quais são as linhas mestras? E aqui falo só por mim, porque isso ainda não foi aprovado na comissão. Espero que o Sérgio concorde também. A primeira linha é esta: todo serviço público que puder ser digital deverá sê-lo. Todo serviço público que puder ser digital deverá sê-lo. Portanto, o caráter princípio do serviço digital, não presencial. Há várias razões, inclusive de sustentabilidade, para defender isto. Curioso notar que mesmo um governo, por assim dizer, sem nenhuma consideração de natureza política, né, transitória, conjuntural, um governo nos seus estertores, mas ainda há algumas pessoas de Estado que estão pensando a longo prazo. Há um decreto 8.638, não é uma lei, portanto, não tem a função simbólica de um diploma legal, mas já diz isto. Já diz que o governo tem que ser governo como plataforma, e já diz que a prioridade dos serviços públicos no Brasil tem de ser a prestação digital. Antes de mais nada, uma observação importante. A administração analógica já não faz mais nenhum sentido. E várias categorias do direito administrativo analógico também precisam ser revisadas urgentemente. E atenção conceitualmente, por favor. O e-government, a administração eletrônica, também não faz mais nenhum sentido. É disso que eu estou falando com respeitosamente disruptivo. Há um relatório recentíssimo da OCDE, e nem sempre concordo com os relatórios da OCDE, mas esse é muito bom, mostrando exatamente que nós temos que abandonar essa ideia de governo eletrônico, inclusive, e partir direto para a ideia de governo como plataforma e governo digital. No mundo inteiro. E deem uma olhada depois nesse relatório, no relatório que há em vários países, e vejam como o Brasil precisa recuperar o passo, adiantar o passo. Mas vejam, eu vou trazer aqui alguns argumentos sucintos, breves, pela exiguidade do meu tempo, a favor da natureza preferencial do serviço público digital. Número 1. Exemplo número 1. Telemedicina. O Brasil precisa dramaticamente de atenção básica de saúde. Eu fico perplexo quando alguém me diz que o problema principal, ou um dos problemas principais, do esgotamento de recursos orçamentários para a saúde, reside na tutela judicial que garante medicamentos. Isto é desconhecer números por inteiro. Admito que o argumento possa ser de boa fé, mas demonstra espesso desconhecimento de números. Isso não dá nem 6 bilhões. Por falta de atenção básica, o Brasil desperdiça por ano 100 bilhões de reais. Por falta de controle, inclusive de um controle com inteligência artificial, o Brasil manda fazer e refazer exames inúteis, dispendiosos, sendo que 50% dos exames não são buscados.
Então, vamos tratar de políticas públicas, inclusive de saúde, com conhecimento de causa, saber fazer avaliação científica, baseada em evidências de políticas públicas. E aí se vê o enorme benefício que a telemedicina pode ocasionar em matéria, por exemplo, de atenção básica. E quero lhes dar um exemplo. Seria muito fácil eu trazer exemplos de países desenvolvidos. Trago de um país emergente. Em pouquíssimo tempo, a Índia, com uma identificação digital bem feita, não esta que existe agora na legislação brasileira recente, que não é de boa qualidade, infelizmente. Com uma identificação digital bem feita, conseguiu 80% da bancarização. Superou o Brasil em bancarização. Mas mais importante do que isso, graças à identificação digital bem feita, a telemedicina progride substancialmente na emergente Índia. Que belo exemplo de transformação digital em poucos anos, 6 anos para ser exato. Então, não me digam que isto é irrealismo, por favor. Não subestime o Brasil. Não nos subestime. Não subestime os cultores do direito administrativo. Segundo lugar, segundo demonstrativo, serviço público, e daqui a pouco vou falar brevemente sobre blockchain, mas já combinei que o professor que vai me suceder vai discorrer mais demoradamente sobre blockchain. Estamos fazendo aqui uma dobradinha disruptiva. Vejam, senhores, um segundo exemplo é o famosíssimo exemplo da abertura de uma empresa no Brasil. Quando se quer falar em burocratismo nacional, esse é um dos exemplos mais frequentes. Pois eu quero lhes dizer que, usando o blockchain, é verdade já, e o blockchain, a meu juízo, não é o futuro remoto, é o futuro ali. E já é a realidade. Vou mostrar isso, por exemplo, na Espanha, já começou. Agora, há uma experiência importantíssima numa das comunidades autônomas da Espanha. Mas, voltando, é possível abrir uma empresa na Estônia, vejam o livro The Blockchain Revolution, em 20 minutos. Ah, mas a Estônia é pequena, aí começam todos aqueles sofismas procrastinatórios. É ou não é verdade? Então que se façam várias Estônias no Brasil, se esse for o argumento. Para cada falácia eu tenho um antídoto. Terceiro, registro de imóveis. Agora me permita dar um exemplo de um país que anda me desagradando um pouco pelo seu extremismo recente, mas vá lá, a Suécia. A Suécia começou a trabalhar com registro de imóveis direto no blockchain. Eu não tenho nada contra os donos de cartório, mas eles vão precisar fazer o seu pé de meia, se já não fizeram, com alguma brevidade. Temos que reduzir os custos de transação. Temos que aumentar a produtividade. Tudo isto para quê? Para que serviços essenciais possam ter fôlego prestacional. Um dos pontos mais importantes do direito administrativo do século XXI é a sua perspectiva não adversarial. Eu não tenho tempo aqui de discorrer sobre isso, mas sugiro um artigo que está na rede, que escrevi, chamado Direito Administrativo Não Adversarial, publicado na nossa revista de Direito Administrativo. Podem baixar à vontade, a FGV autoriza, né? Tá bem. Pois bem, por que não fazermos resolução online de disputas? Isso já é feito em várias partes do mundo. E é extraordinariamente eficaz. Claro que temos que vencer a mentalidade adversarial no Brasil. E, por último, eu queria exemplificar apenas para mostrar, para corroborar a tese, a premissa inicial, de que todo serviço público deve ser preferencialmente prestado em caráter digital, não presencial, até para que haja tempo para aqueles serviços que, obviamente, só podem ser prestados em caráter presencial e com qualidade. Eu vejo a necessidade de dar prioridade. Curioso que esse próprio decreto que eu acabo de aludir o faz. E nosso PL também o faz com mais
elaboração, por assim dizer, a prioridade para o autosserviço. Olha a perspectiva emancipatória. O cidadão, isso é dito pela própria OCDE, usuário, vamos lá, usuário não é mais o centro do serviço público, isso já foi, é um progresso em relação a essa coisa horrenda da década de 90, chamada New Public Management. Um atraso mental que de vez em quando volta para o Brasil, por exemplo, sob a forma de proposta de avaliação de desempenho à base de chibata, que obviamente eu não aceito. Isso é eficiência contra eficácia. Mas vejam, tudo que puder ser prestado com autosserviço deverá ser, porque o usuário não está no centro do serviço público, coisa nenhuma. No século XXI, isso é dito pela OCDE. O usuário é que define o serviço público. Nós temos agora, cheia de imperfeições, mas vá lá, tem coisas boas também, Lei de Defesa dos Usuários. Como demorou muito, a gente fica mais inquieto criticamente. Queríamos mais, já que demorou tanto. Mas ela tem lá um artigo que trata de avaliação continuada de políticas públicas. Aliás, uma das nossas propostas é a avaliação ex ante de políticas públicas como integrante do artigo 50 da Lei de Processo Administrativo. Vamos mudar inteiramente o modo pelo qual se faz motivação das decisões administrativas, se isso vier a se converter com o apoio de vocês em lei. E mais do que em lei, em realidade. Pois bem, eu dizia, nós temos hoje no Brasil condições objetivas, eu não tenho a menor dúvida, de fazer uma avaliação de impactos de políticas públicas como nunca se fez. Mas isto não será possível se nós não entendermos que quem, por exemplo, faz a avaliação continuada de serviços públicos, o faz com aplicativo. É isso que eu quero dizer. Ou então vai acontecer com a Lei de Defesa dos Usuários o mesmo destino trágico, e eu não vou dizer tragicômico, trágico apenas, da Lei de Acesso. 2 acórdãos de 2018 do TCU atestam eloquentemente o grau de inefetividade da Lei do Acesso do Brasil. Pois bem, temos um mal terrível, que é falta de transparência. É falta de dados efetivamente abertos como padrão. Mas temos a solução. A solução está na administração pública digital. É a única chance que eu vejo de nós finalmente termos uma democracia participativa no Brasil. Além do autosserviço e do caráter preferencial do serviço público digital propriamente dito, há um outro ponto importante, esse eu adoraria poder debater, esse não está só tratado muito rápido e incidentalmente, porque há um outro PL tramitando na Câmara a respeito. É a prioridade do teletrabalho público. Tudo que puder ser prestado em teletrabalho deve ser-lo. A não ser que a pessoa queira ir para conviver, para atender o público. Isso é saudável. Aliás, muito saudável. A vivência face a face é parte do bem-estar existencial. Mas, tirando isto, estas imposições de outros séculos, de livro-ponto, e coisas que tais, achando que isto vai resolver o problema da eficiência da administração pública brasileira, convenhamos, né? É pensar um pouquinho pequeno. Claro que tem que ter limites razoáveis. O próprio Tribunal de Contas da União tem um limite razoável. Mas o home office, ou o teletrabalho público, por favor, com a administração pública digital com mais razão e com uma avaliação decente, não com essa avaliação à base de chibata, hoje é perfeitamente possível de fazer, senhoras e senhores. Vamos emancipar o agente público. Vamos tornar o agente público capaz de um trabalho motivado, digno, criativo, liberado de amarras
quase escravocratas, que nós confundimos com disciplina. Disciplina não quer dizer eficácia. Ninguém produz bem, muito menos criativamente, sob ameaça e coação. E, finalmente, dentro dessas ideias centrais, vencendo a neofobia, temos de trabalhar com modelos preditivos. Modelos preditivos. Como já faz a CGU, como já faz o TCU, para dar 2 exemplos. E, neste último, eu me refiro a Alice e Sofia. Vale a pena examinarem esses cases, Alice e Sofia. Usando as inovações, nesse caso, não propriamente disruptivas, mas incrementais, a favor de um combate contra as improbidades que vão se tornar mais sofisticadas do que aquelas primitivas, rústicas, até certo ponto bizarras, de pessoas que acumulavam malas de dinheiro num apartamento. Hoje o risco é o Bitcoin. E, portanto, nós temos de estar no século XXI para fazer o bem e evitar o mal. Agora me encaminho brevemente para dar umas pinceladas de algumas tecnologias muito promissoras. A primeira delas, talvez uma das mais importantes, tratada muito bem no livro de Don Tapscott, chamado The Blockchain Revolution, que eu referi há pouco, é exatamente o blockchain. E antes que alguém entenda mal, o Bitcoin roda no blockchain, mas é uma bolha, cuidado. Não é caso de regulação, aí é de banimento. Não é reserva de valor e não é meio de pagamento. Apesar disso, as criptomoedas podem e devem ser reguladas, mas são outra coisa. E apesar disso, é possível fazer coisas notáveis a favor de uma administração pública eficaz no século XXI com o blockchain. Por exemplo, é possível votar, e não só em questões administrativas, plano diretor, orçamento público, mas votar, inclusive, para eleições, com muito mais segurança no blockchain do que com as nossas polêmicas urnas eletrônicas. É possível realizar, e aí também conjugando o blockchain com a internet das coisas, o smart contract, o futuro do contrato administrativo, que vai reduzir dramaticamente o espaço para a corrupção e para superfaturamentos e coisas que tais. Smart contracts, ponham isso na pauta, por favor, dos nossos estudos do direito administrativo para o futuro imediato. Contratos autoexecutáveis. Registro de bens, como mencionava há pouco, na Suécia. Portanto, uma lei de serviços públicos digitais pode e deve fazer isso tudo avançar celeremente. Diga-se de passagem, a própria lei de defesa dos usuários determina isto, que se utilize as novas tecnologias com esse propósito. Agora, cuidado, não sejamos ingênuos. Robôs, inteligência artificial, blockchain, tudo isso tem efeitos colaterais. Tudo isso tem efeitos adversos. Nada de um entusiasmo tosco. Ao contrário, nós temos o dever de filtrar estas inovações, mas não trabalhar com Big Data. É impossível detectar fraudes importantes, distorções importantes hoje em dia, sem essa conversão de dados gigantescos, que não são estruturados, em dados estruturados. Se alguém não quiser fazer isto, não fará controle mais no século XXI. Então, o direito administrativo vai ter que trabalhar com a Lei de Proteção de Dados recente, artigo 23 e seguintes. Nós vamos ter de estudar profundamente a preparação de dados pelo poder público. Vamos ter que debater profundamente, porque falta uma autoridade regulatória independente disso. Faltou. Em razão do veto, e foi melhor que tenha havido veto, porque aquilo não era autoridade regulatória independente de coisíssima nenhuma, diretamente vinculada ao poder político da forma como estava desenhada. Para encerrar, e eu tinha aqui reservado o direito, mudar o Estatuto da Cidade para o direito à cidade sustentável e digital, inteligente.
E eu trouxe aqui exemplos de mobilidade urbana, de smart cities, eu trouxe exemplo de segurança, o que se pode fazer, baseado em evidências, com o uso das inovações. Encerro com as seguintes conclusões. Primeira, a administração pública digital igual, necessariamente, novo direito administrativo. Sem medo. Vou lhes dar um exemplo só um, estava aqui anotado, e esse é o que eventualmente vai ser publicado. O princípio da indelegabilidade, que nós cultivamos tanto, tem que ser completamente revisto. As pessoas estão dizendo assim, ó, nós temos que regular os robôs. Não é esse o problema mais. O problema é que os robôs já estão nos regulando. E nós temos é que pensar formas de preservar o que é intrinsecamente humano neste novo mundo que não se avizinha, que já está aqui. Segundo, o trabalho público vai ser completamente redesenhado, o que é bom. Porque, no geral, o trabalho público deixa muito a desejar em termos de qualidade de vida, com raras exceções. Então, vai ser um trabalho muito mais fascinante, muito mais criativo, muito mais gratificante. Atividades tipicamente humanas, como, por exemplo, a empatia, a negociação proba, né, Sabrina? Essas atividades vão crescer enormemente. Outro ponto importante, temos de ter um direito administrativo que incentive a desmaterialização e a descarbonização da economia, com tecnologias altamente inovadoras a favor das energias renováveis, não das energias trumpianas, fósseis. E, por último, as seguintes observações. Eu não vejo nenhuma possibilidade de avanço concreto da democracia em mal-estar global sem a avaliação digital continuada das políticas públicas. Nós não temos mais o direito de deixar de pensar o governo como plataforma e, mais do que isso, o Estado, a administração como plataforma. Precisamos construir uma democracia distribuída, descentralizada, com espaço, sim, para controles independentes. E, aliás, uma das nossas propostas consiste exatamente em tornar independente o controle interno no Brasil. E hoje, em geral, ele não o é. E, finalmente, temos de utilizar as novas tecnologias para tornar viável uma nova motivação da escolha, da formulação de políticas públicas. Usando algoritmos a favor do bem, nós podemos fazer a avaliação ex ante obrigatória de políticas públicas no Brasil. E aí não teríamos tantos e tão graves desvios ao longo da história. Senhoras e senhores, ainda que preservando a privacidade, estamos, sim, diante de, pela primeira vez, creio eu, na história humana, da possibilidade de uma transparência radical, tão sonhada por Immanuel Kant. Podemos, finalmente, dizer que chegou a hora de um direito fundamental à boa administração pública que venha com mais um adjetivo. Além de eficiente, eficaz, sustentável, proba, proporcional, também no sentido de vedação de propósitos ilegítimos e não mais só de adequação, necessidade e proporcionalidade em sentido estrito, chegou a hora de um direito fundamental à administração pública digital. E última conclusão, professor Fabrício Mota. Eu gostaria que o Instituto Brasileiro de Direito Administrativo participasse muito ativamente do debate sobre essas propostas. Porque diálogo não apenas se prega, pratica-se. Muito obrigado.